Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, cerca de 30% dos brasileiros já desenvolveram ou vão desenvolver algum tipo de transtorno mental ao longo da vida. Doenças como síndrome do pânico e depressão são mais comuns do que a gente pensa. Bonita, jovem, vaidosa, solteira e sorridente. Mas, aos 29 anos, Gabriela carrega consigo as 4 doenças do novo século: depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico e toque. E até difícil de imaginar, né? Mas há 4 anos, a Gabi descobriu os diagnósticos e vem tratando as doenças. Eu percebi que eu precisava de ajuda quando eu não consegui mais sair de casa, né? Que foi quando eu tive a minha primeira crise de pânico. E aí eu travei e eu realmente fui buscar ajuda porque eu não conseguia fazer sozinha. Parece que o mundo inteiro me apavorava, né? Então era uma sensação de medo de tudo e ao mesmo tempo de falta de vontade de fazer qualquer coisa, né? E aí isso me impedia de tomar de ter uma atitude. A sobrecarga emocional, os traumas do passado, a correria do dia a dia e o excesso de informações podem estar formando uma geração composta por um vazio inexplicável. A situação pode ser muito mais comum do que a gente pensa e também muito mais grave. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, cerca de 30% dos brasileiros vão desenvolver algum tipo de transtorno mental ao longo da vida. Há 10 anos com depressão, a Viviane vai driblando os transtornos com medicamentos e com muito afeto. No meu caso, como eu trabalho com animais, o meu contato com eles me ajuda bastante. No dia que eu acordo muito triste, eu sento lá no meu cantinho, eles vêm em cima, a gente tem uma troca de carinho e eu já fico bem melhor, graças a Deus. O preconceito e a falta de entendimento de muitas pessoas podem gerar um transtorno ainda maior em quem vive o drama. Hoje eu vivo a síndrome do pânico, mas assim, causada por causa da ansiedade. Devido a você se prender muito ao que está se passando, né? Nós estamos vivendo uma fase bem difícil da vida, né? E talvez isso venha desde pequena, desde a criação, desde as dificuldades que a gente passa, as correrias. É um fluxo, né? Em caso de dúvida, de medo, de angústia, de vazio, de pavor ou até mesmo de uma profunda ansiedade, a recomendação é sempre procurar um especialista. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, estamos recebendo o médico e psicólogo Dr. Roberto Debski. Tudo bem, doutor? Bom dia, Vanessa, tudo bem? Obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Agradeço VTV da gente. Esse assunto sempre importante, né, doutor? E Sim. vem aumentando muito essas doenças psíquicas? Sim, vem aumentando. Como saíram os dados agora, a própria Organização Mundial de Saúde lançou alguns dados há 1 mês, 2 meses atrás, comentando sobre isso. E no Brasil, os índices de depressão e de ansiedade estão maiores do que os índices da América Latina. Nossa, e por que o senhor acha que vem aumentando isso? É o estilo de vida? É muito uma série de trabalho? fatores, né, Vanessa? Hoje em dia a gente sabe, a gente vive num país que está em crise, Sim. dificuldades políticas, econômicas, as famílias, não é? Então tudo isso leva a um estresse maior nas pessoas. As pessoas estão sobrecarregadas, o nível de resiliência delas está pequeno, então isso leva ao desencadear desses transtornos que as pessoas já têm alguma predisposição. Sim. Né? Então, enquanto a gente não trabalhar essa questão de aumentar a resiliência, que é a força emocional para lidar com os problemas, as pessoas vão entrar em crise, vão entrar em problemas, vai vir ansiedade, porque todos esses transtornos estão um pouco relacionados. Né? A neuroquímica, a química no cérebro desses transtornos é muito parecida. E um desenvolve para o outro ou não? A pessoa tem síndrome do pânico e dali já vem a depressão e vice-versa? Então, elas estão muitas vezes relacionadas. A ansiedade existe num grau pequeno em todo mundo. Todos nós, quando temos algo a fazer ou alguma preocupação, a gente desenvolve algum grau de ansiedade, isso até é normal. Mas quando essa doença cresce muito, se torna incapacitante, ela pode evoluir. Aí você tem um transtorno do pânico, né, que é questão de falta de segurança. Se a gente for pensar em termos sistêmicos, que é uma outra abordagem dentro da medicina e da psicologia, a pessoa que não se sente segura é porque talvez na fase da infância teve algum trauma, né, quando ela teria que ter se sentido segura, que é a questão da maternagem, né? Então isso vai tão, vamos dizer, de uma maneira sistêmica, vai tão longe que a gente precisa descobrir a causa e não somente usar medicamentos, que muitas vezes são necessários. Porque aí você mascara o problema, resolve ali, mas aquilo continua na pessoa, né? Tem que tratar a parte psicológica também, né, Com doutor? certeza, né? Quando você vê uma pessoa
com depressão. Vários trabalhos já mostraram que a depressão, que vem crescendo muito hoje, no mundo inteiro, já anos atrás, a gente já sabia que até 2020 ela estaria entre as 3 ou 4 doenças mais incapacitantes do mundo. Né? Olha E você só. trata somente com medicamentos, isso fica falho, fica incompleto. Os trabalhos mostram, por exemplo, práticas como a meditação ajudam a o senhor diminuir. sempre coloca eu isso, coloco né? porque É isso é tão importante, né, muito doutor? importante. Quem medita regularmente, já teve depressão, tem 50% menos probabilidade de desenvolver uma recidiva dessa depressão. Aham. Então, você veja, um tratamento que não tem medicação, né? Então, essa abordagem tem que ser integrativa, tem que ser sistêmica. A pessoa tem que mudar o estilo de vida dela, porque a doença, seja uma doença psiquiátrica, uma doença orgânica, ela vem como um sinal de alerta. É como se fosse estar pegando fogo e toca o alarme. Você não vai ver que o problema é o alarme somente, né? Sim. O alarme está mostrando alguma coisa. E as doenças mostram também que existe algo na vida dessas pessoas que precisa ser reconsiderado, reequilibrado. Muitas vezes a doença vem para fazer a pessoa repensar a maneira de viver parar um pouco, e ela né? muda E começar depois de disso. novo. Então, muitas vezes é muito importante. E a meditação, como é que seria na prática, doutor? Tem alguma dica? Qualquer pessoa pode fazer? Sim, é qualquer um pessoa. tempinho ali do seu dia Sim. também, que é A gente vê já ótimo. nas escolas, as crianças, né? Muitas escolas têm essa visão sistêmica, essa abordagem, já ensinam desde pequenas crianças a praticar a meditação. Existem técnicas simples, muitas vezes você faz mesmo sentado numa cadeira, com o foco, a atenção na respiração. Em qualquer lugar, em qualquer silêncio. lugar, em poucos minutos, você pode fazer uma prática para aquelas pessoas que já são muito agitadas e falam assim, Roberto, eu não consigo meditar, não consigo ficar parado. Existem técnicas de meditação em movimento que você pode ensinar, inclusive caminhando, não é? Porque a prática da meditação, o que a gente chama mindfulness, é uma atenção plena naquilo que você está fazendo. Se você está caminhando, prestando atenção na sua respiração, nos passos, no corpo, no que você sente, é uma prática de meditação. É você estar presente, totalmente focado no aqui e agora. As pessoas estão tão agitadas que elas estão aqui fazendo uma coisa, já pensando em 3 outras que tem por fazer. Então, não fixa atenção. Aí fala, eu estou com problema de memória. Recebo tanta gente no consultório, doutor, estou com problema de memória, com 30 anos, 20, 40 anos de idade. Não é memória, é o foco, é a atenção, é a ansiedade, a agitação que essas pessoas têm, que leva elas a desenvolver todos esses transtornos. Então, enquanto a pessoa não mudar, não tiver essa consciência, essa visão sistêmica, elas não conseguem regular isso, não conseguem equilibrar novamente. E tem algum horário do dia melhor para se fazer meditação? Você pode fazer qualquer horário. A gente costuma falar assim, olha, o importante é que você coloque um horário para fazer. Então, seja antes, acorda 5, 10 minutos mais cedo ou no meio do dia. Coloca um horário para você se disciplinar. Porque as pessoas muitas vezes falam assim nos treinamentos que eu faço. Ensino a meditar, falam, mas quando der um tempinho eu faço. Então você não vai fazer, eu já sei que você não vai. Porque o dia é tão corrido, a pessoa acaba se distraindo, esquece. Então coloca, todo dia eu vou acordar 10 minutos mais cedo e vou praticar 10 minutos de meditação. Ótimo. Se ela se disciplinar e fizer aquilo, ela vai criar um novo hábito. O importante na vida é você criar esses hábitos saudáveis. Sim. Porque a gente já tem muitos hábitos que não são saudáveis. Exatamente. Isso previne essas doenças, né, doutor? Sim, sem com dúvida. certeza, ajuda muito, né? Previne também você tratar as crianças desde pequena, educá-las para elas serem adultos resilientes. Então, ensinar para a criança uma série de conceitos na família que tem que vir da educação da família que hoje em dia não tem vindo muito. Né? Então, ensinar responsabilidade, ensinar limite para as crianças, ensinar ética. Né? A vida é tão corrida que às vezes os pais não têm, assim, acabam esquecendo de colocar isso. A vida é muito corrida, tem muitas dificuldades e aí espera que a escola cumpra esse papel. Isso não é o papel da escola. Não, é de a escola casa, tem que né? trabalhar junto com a família, isso tem que vir de casa. Sem dúvida. A gente falou de ansiedade, criança é muito ansiosa por si só, né? Existem casos de doenças psíquicas em crianças também, doutor? Sim, existe. Hoje em dia a gente vê cada vez mais, né? O transtorno déficit de atenção, a hiperatividade, a ansiedade, o estresse em criança, porque a criança também hoje tem uma série de limitações que não tinha antigamente. Então a criança hoje fica muito presa em casa. Né? Ela fica presa, não tem como brincar. E criança precisa de movimento, tem muita energia. Então, a criança é levada a muitas atividades, porque os pais se preocupam com o futuro, vai entrar na faculdade, a profissão. Então, coloca em vários cursos de idiomas, de artes, de educação Sobrecarrega física. a criança, né? Sobrecarrega, desenvolve estresse, doenças, isso agita e deixa a criança ansiosa. A criança hoje não tem muito tempo de ser criança, ela precisa disso também. Para o seu crescimento, para a sua evolução. E como identificar que a pessoa está com algum
algum tipo de transtorno, doutor? Tanto ela mesma quanto os familiares. Como é que a gente identifica isso? Então, muitas vezes a gente começa a observar que essa pessoa está apresentando sintomas que ela não apresentava antes. A própria pessoa, se ela for uma pessoa consciente, tiver um nível de autoconhecimento bom, ela vai perceber que ela não vem se sentindo bem, né? Aparentemente está tudo bem, mas ela está se sentindo diferente, deslocada, com algum sintoma, altera o sono, ou ela se sente mais agitada, ou tem algum sintoma orgânico. E se isso for persistente, for progressivo, ela tem que imaginar que alguma coisa não está bem. Sim, sim. E ela precisa procurar ajuda. Às vezes os familiares percebem e a pessoa não percebe que ela está mais irritadiça ou mais depressiva. Nos jovens, a depressão, nos adolescentes, pode se manifestar como uma que tá agitação, comum também, como uma isso, em adolescentes, irritabilidade. né? A gente vê até séries aí de televisão falando sobre isso, Com né? certeza, né? Já é próprio da adolescência essa transformação, esse período em que o jovem vai buscar até se diferenciar um pouco da família, né? Para adquirir a sua própria identidade, né? Isso pode, se não tiver um bom relacionamento, levar a algum problema, algum transtorno. Entendi. A cobrança no jovem é muito grande, então o mundo hoje mudou. A gente precisa saber se adaptar a esse mundo, melhorar a nossa autoestima, a nossa confiança e o nosso desenvolvimento emocional, para que a gente possa lidar bem com esse tipo de coisas. Senão a gente vai adoecer. Ah, sem dúvida, né? E tem algum transtorno que é mais difícil de perceber? Que a pessoa acaba tendo, mas não percebe nenhum sintoma e vai convivendo com aquilo? Todos esses transtornos que a gente falou, os transtornos emocionais, psiquiátricos, não é? Muitas vezes a pessoa não consegue ver e ela acaba deixando de lado, ela faz de conta que não percebe. Por quê? Porque ela não consegue, ela não É tem mais um comum a suporte própria emocional. pessoa perceber ou o familiar? Sim, a gente consegue perceber no outro mais fácil do que na gente os problemas. eu acredito que sim. Não é? Então a gente olha e vê que a pessoa está diferente, mas ela própria acaba achando alguma desculpa para não olhar para aquilo, porque o sofrimento emocional é muito grande. A gente diz que a dor emocional, na maioria das vezes, é maior do que a dor física. Sim, olha só. E o tratamento, qual que seria, doutor, nesse caso, quando a pessoa já está com transtorno? A gente falou da meditação, que é uma prevenção, né? Mas quando a pessoa já está com um problema, o que A deve meditação ser feito? não é só prevenção, ela também pode ser usada para o Durante tratamento. o tratamento. A gente busca um tratamento integrativo. Então, assim que a gente percebe, a pessoa nota que ela tem algum problema e ela aceite procurar uma ajuda, porque precisa Também querer, tem isso, precisa tem querer gente que não aceita, se né? tratar, a gente deve buscar essa abordagem. Então, procurar o médico, você tem que fazer muitas vezes um tratamento médico, medicamentoso, uma psicoterapia, a meditação, mudar o estilo de vida, fazer uma alimentação mais saudável, que A alimentação nutra o corpo. influencia também, Influencia, doutor? porque existem alimentos que nutrem o cérebro, né? Os ácidos graxos, poliinsaturados, a gente chama de ômega 3, eles são muito efetivos para a saúde orgânica e para a saúde do cérebro. Então, trabalhar uma boa alimentação, que não sobrecarrega o organismo, uma atividade física regular. O ácidos graxos a gente encontra em que tipo de alimento, por Os exemplo? peixes de água fria, folhas verdes escuras, nas oleaginosas, as castanhas. Então, o tratamento, Vanessa, a gente fala que tem que ser um tratamento integrativo. Você tem que cuidar da saúde através de medicação, uma psicoterapia, a alimentação, a atividade física, a meditação, práticas outras da medicina integrativa, como, por exemplo, as constelações familiares, que é uma abordagem Sim, sistêmica sim. muito interessante. Então, existem muitas maneiras de você Homeopatia, lidar com isso. acupuntura também são indicadas? Acupuntura, que são da medicina integrativa hoje, né? São práticas, inclusive, reconhecidas no próprio Ministério da Saúde, pelas associações médicas. Então, é um tratamento integrativo. Não fala, não, só isso resolve. Não existe nada que só isso resolve. Sem dúvida. Porque são doenças complexas, fazem parte da estrutura dessa pessoa. E a gente precisa modificar esse padrão. E muita gente tem medo de procurar ajuda, procurar um médico nesse caso, por conta da medicação, que geralmente é forte, tem essa história de ficar dependente de uma medicação de uso, né, para psiquiátrico. E isso acontece ou em nem todos os casos a pessoa precisa da medicação? Pode tratar de uma forma paliativa também? Isso tem que ser avaliado caso a caso. Tem pessoas que vão precisar, quando já tiver com um transtorno muito grave, por exemplo, a depressão no grau mais severo, ela precisa de medicação. Às vezes uma depressão leve, até moderada, se tivesse outro aporte, você consegue até forma. lidar. Mas não tem que se ter um tabu. A medicação mas existe, existe, né, doutora? As As pessoas pessoas têm às vezes receio. têm, né? Porque acham que vai ficar tomando a vida inteira. Mas quando um tratamento médico é bem conduzido, ela vai usar essa medicação por um tempo restrito, que é o objetivo, né? Não é a pessoa continuar para a vida inteira. Na maioria das vezes é possível que isso não aconteça. Mas mesmo se a pessoa tiver que usar por tempo prolongado, ela pode se cercar desses outros tratamentos e ter um estilo de vida melhor, usar uma dose menor do medicamento. Mas cada caso é individual e Sem precisa dúvida. ser visto dessa maneira.
E muita gente que começa a medicação já percebe uma melhora logo no início e aí quer parar esse medicamento. E não pode, né? Não é aconselhável parar. Tem que seguir a orientação, do médico médica. assistente dela, porque ele que sabe o tempo. Às vezes a pessoa começa a melhorar, seja com esse tratamento ou qualquer outra, toma um antibiótico, começa a melhorar e para. Não sabe que isso tem um ciclo, né? Tem um ciclo da doença, tem um ciclo da medicação. Ele é estudado cientificamente para que a pessoa possa ter o benefício daquilo. E, inclusive então, tem um desmame, né? Que chama que vai diminuindo a dosagem Tem que ser avaliado e feito isso para o bem-estar do paciente, da pessoa. Não pode ser tirado de qualquer maneira, porque senão ela pode ter uma recaída e o tratamento fica mais difícil daí por diante. Entendi. Então, confie no médico que você busca e siga a orientação dele e dos outros profissionais que vão estar juntos nesse tratamento integrativo. É importante ter confiança e buscar orientação e seguir essa orientação. Tá certo. Doutor, antes de encerrar, eu queria que o senhor desse umas dicas práticas de como a pessoa pode meditar em casa, no trabalho, onde for, o que deve fazer, acompanhar a respiração, fechar os olhos. E uma meditação muito prática é você focar na sua respiração, prestar atenção, porque você está interiorizando, você deixa de perceber os estímulos de fora, então vai num ambiente tranquilo, no trabalho, eu vou ter uma reunião, ou eu estou agitado, vou ter uma prova, para um pouquinho, fecha o olho 2, 3 minutos e começa a prestar atenção no ar entrando, saindo, porque isso, quando você trabalha essa respiração, faz uma respiração mais profunda, você evoca uma resposta fisiológica que chama resposta de relaxamento. Você equilibra o sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, e diminui aquele grau de ansiedade, aquela adrenalina, ela cai, ela diminui. E você começa a sentir um bem-estar. Então, acompanhe a sua respiração, presta atenção no ar entrando, no ar saindo. É uma prática bem simples, né? Por quanto tempo, mais ou menos? 2, 3 minutos. Se você fizer esse padrão, já é o suficiente para você notar um decréscimo naquele estado de agitação, de ansiedade que você está. É interessante porque é uma prática simples, qualquer pessoa pode fazer e ajuda demais. E o senhor tem esse costume? O senhor pratica bastante? Há muitos anos. Agora, por exemplo, antes de entrar aqui, assim, fez um pouquinho. Tranquilo, eu sempre estou focando nisso. Sem dúvida, dá para perceber nele, né? Tem uma tranquilidade. Obrigada, viu, doutor, pela sua presença mais uma vez. Conversei com o médico Roberto Debski. Obrigada pela sua presença. Agradeço.